O que você deve fazer para ter um rendimento acima da média das pessoas, acima da média dos brasileiros e o que você não deve fazer. O brasileiro médio, ele não tem estratégia, ele investe por impulso, moda ou dica de amigo. Eu acho que esse aqui é o ponto principal e o primeiro, é o inicial para todo mundo que está querendo começar a investir, por não saber os passos, não saber por onde começar, acaba indo, e aí é natural, recorrendo a amigos, a familiares ou a quem ele já conhece através das redes sociais. O problema é que muitas vezes essas pessoas investem também de uma forma errada, eles vão te ensinar da forma errada. Não é com esse tipo de pessoa que você deve aprender sobre investimentos. Outro erro que acontece é que a pessoa quer ter um retorno alto, rápido e sem risco. Isso é uma ilusão que existe. Essa ideia de entrar na bolsa de valores, comprar na baixa e vender na alta, eu sei que todo mundo quer fazer isso, eu quero fazer, todo mundo deseja fazer isso, mas a gente não consegue prever o mercado financeiro. A pessoa começa a tomar algumas atitudes erradas, ela começa já de uma forma que ela quer ter um retorno muito rápido, ela acha que ela vai enriquecer dentro da bolsa de valores, dentro dos investimentos. Eu costumo dizer que você enriquece fora do mercado financeiro. O mercado financeiro serve para potencializar aquilo que você já construiu fora, ele serve para aumentar o seu dinheiro, aumentar o seu patrimônio, não para você construir riqueza, a não ser que você seja um profissional e trabalhe com isso. Mas se não for, você não consegue de uma forma muito rápida. O mercado financeiro, os investimentos, ele depende de longo prazo, porque é o fator tempo que vai agir para você conseguir um retorno. Então não é de forma rápida. Outro erro é não saber onde quer chegar, nem quanto precisa investir. A pessoa não tem um objetivo, ela não sabe nem o perfil dela, ela não sabe o que está comprando, não sabe o que está, os tipos de ativos que ela está investindo, e por não ter essas metas bastante claras, saber o valor que você quer aportar, saber quanto você quer ter investido, qual a porcentagem você quer, enfim, estruturar a sua carteira de investimentos. A maioria das pessoas elas apenas vão comprando ativos que alguém recomendou ou que leram em algum blog, algum site de carteira recomendada, ela vai comprando aquilo, ela não estrutura a carteira e com isso você fica num mar à deriva dentro do mercado financeiro. Outro grande problema é a pessoa que ela só pensa em quanto rende. Vai perguntar para você qual tipo de investimento paga mais. A gente não consegue saber qual investimento rende mais. Nós temos uma base histórica do mercado financeiro. Nós temos, por exemplo, a renda fixa com Selic, que a gente tem um dado histórico, nós temos o Ibovespa, nós temos até a cripto com dados históricos, mas a gente não sabe qual que vai pagar mais no futuro, a gente não sabe qual que vai render mais. A pessoa, ela entra com a ideia só do rendimento, ela esquece de olhar que você está comprando um bem, você está comprando um patrimônio. Quando você compra uma ação, você está comprando o que essa empresa representa dentro do mercado, não o investimento em si. A mesma coisa com o Bitcoin, você está comprando a estrutura do Bitcoin, a ideia por trás do Bitcoin. Você não está apenas comprando um ativo especulando, você está, pelo menos é o princípio do bom investidor, investindo. Se você está só especulando, é aí ok fazer, inclusive, acho que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, lá dentro da Start Grana, se você quer aprender a investir ou investir melhor, clica no link da descrição para conhecer a Start Grana. Nós falamos que é possível você especular, mas tem que ser parte da estratégia da sua carteira, não o todo. Então você tem que buscar um rendimento, sim, mas como estratégia da sua carteira. Não olhar somente para isso, porque senão você fica só especulando, você quer vender num dia, recomprar no outro, e não é assim que funciona. Quem investe tem retorno consistente a longo prazo. E aí com isso a pessoa esquece o risco, esquece o prazo, esquece a liquidez, esquece impostos, esquece até o propósito, o objetivo que ela tem com os investimentos. A única coisa que ela quer é o retorno. E aí você, quando você só olha o retorno, você esquece de colocar na balança todas as diferenças, toda a diversificação que existe em tipos de ativo. Existe fundo imobiliário, ETF, ações, BDR, enfim, investimentos
americanos, existe cripto, existe ativos de renda fixa, uma enormidade de ativos de renda fixa. Você coloca todos numa cesta, a única coisa que você pensa é o rendimento e não o resultado que isso vai proporcionar na sua carteira. E com isso você vai investir mal, vai ficar pior ainda e vai culpar o mercado financeiro. Eu conheço muita gente por trabalhar com isso, eu ouço muita gente falando, elas entram de uma forma errada, elas não aceitam uma opinião. Tem vídeo aqui também no canal que eu falo sobre o famoso já sei, a pessoa que acha que ela já sabe tudo. É o cara que vai consultar no médico, o doutor tem 50 anos de formação, 45 anos de experiência de mercado, mas ele leu no Google, então ele acha que ele sabe mais do que o doutor. Acontece muito isso com as finanças. Eu digo, as duas áreas que eu tive especialização na minha vida foi design e finanças, e são as duas áreas que todo mundo acha que entende sobre isso. Você conversa com um médico, com um advogado, eles entendem sobre investimentos. Eles não precisam ser especialistas, eles entendem. Sobre design, então nem se fala, eles sabem como que funcionam as coisas. Cada um deveria ficar no seu quadrado. Você deve entender que o mercado financeiro, ou você aprende através de exemplo, através de outras pessoas, ou você estuda através de livros, adquire conhecimento, ou através da experiência. Você entrar no mercado e achar que o problema é do mercado e não você, não do seu comportamento, não da forma que você reage, dá chance e abre margem para você ficar culpando os outros e você vai sair arrependido, perdendo dinheiro, não vai aceitar que você mesmo tomou as decisões erradas e vai passar o resto da vida falando que o problema é o outro. E não é. O problema, na verdade, é seu que tomou decisões erradas, entrou de uma forma desorganizada e quis fazer as coisas da forma mais rápida possível. Outro grande problema que existe, e esse aqui também eu já comentei muito aqui no canal, que é copiar a carteira de influencer sem entender nada. Não somente de influencer, mas como carteiras recomendadas de corretor, de research, seja o que for, porque você fica pulando de galho em galho. Você olha e fala, ah, que legal, vou pegar a carteira daquele cara. Ou dá uma despertão, fala assim, não vou pegar a carteira do influencer, vou pegar do Warren Buffett porque ele é um grande investidor. Aí ele tem 200 bilhões de dólares de patrimônio e você tem 10 mil reais e quer ter uma carteira parecida com a dele, com retornos igual ao dele. Enfim, as estratégias são muito diferentes. Imagina que o Warren Buffett ou mesmo o Barsi, quando vai comprar uma empresa, ele não consegue comprar 10, 20% porque ele acaba comprando parte da empresa. Ele não entra de uma forma muito leve, ele acaba modificando toda a estrutura do mercado. E você vai comprar 10 mil reais, não vai fazer nem cócegas no ativo. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Acha que investir é seguir o que alguém comprou no Instagram ou mesmo aqui no YouTube? Ah, porque eu assisti um vídeo e o cara recomendou 3 criptos que vão subir, que vão estar em alta. Aí você não olhou o market cap, você não olhou a estrutura dessas criptos, você não olhou o momento de mercado, não olhou o ciclo do Bitcoin, não fez nenhuma análise, só viu o vídeo, foi e comprou. É a coisa mais comum que tem, se você investe, já começou a olhar comentários, começou a assistir vídeos, você sempre vê, principalmente nos grandes influencers, um comentário lá embaixo, ah, eu caí no conto desse cara e comprei o que eu tinha. Eu acredito que às vezes alguns desses comentários é só de zoeira, é só para tirar um sarro, porque não acredito que uma pessoa tenha capacidade de vender uma casa, vender um carro e acreditar que um influencer falou. Porém, eu não desconfio do brasileiro médio, eu acho que isso é possível fazer e você não pode de forma alguma fazer isso. Ignora o próprio perfil, objetivo e realidade financeira. Então, como eu já comentei, o cara olha um cara bilionário e quer ter o mesmo rendimento, a mesma carteira, enfim, não é dessa forma que funciona, e a sua carteira fica um Frankenstein emocional, uma verdadeira zona, uma verdadeira bagunça. Dentro da Startgrana, nós somos especializados em montar carteira de investimentos, nós podemos montar a sua carteira e fazer a gestão dela, ou somente ensinar através da Startgrana. O que eu sempre recomendo quando eu estou falando de carteira de investimentos? Ou você monta uma do zero e deixa a tua que já tem de lado, e aí você vai com as duas em paralelo, ou você tenta corrigir a tua passando uma régua e arrumando dali para frente, o que é um pouco mais difícil, mas vai depender muito também da estrutura que você já tenha, do quanto que você já tenha aportado. É possível fazer, mas precisa ter uma organização dentro dessa carteira, uma diversificação que faça sentido, ativos com pesos diferentes. Imagina que você, para a gente falar aqui em termos de valores,
Eu ia citar a empresa, mas não vou citar porque não sei se pode agora ficar citando empresas. Mas imagina que você tem uma empresa perene que paga dividendos, que existe há 40 anos no mercado, e uma outra empresa que está em recuperação judicial e é uma small cap, uma empresa de valor de mercado muito baixa. E você compra o mesmo valor nas duas empresas. Pode ser que essa empresa saia da recuperação judicial e te dê um retorno muito acima? Pode, mas o risco não compensa. Então a gente monta uma carteira com base no risco, na proteção. Primeiro nós nos protegemos aquele capital que a gente tem, depois nós pensamos em rendimento. E esse rendimento ele tem que ser controlado. Se você se expõe 10% em risco, a tua possibilidade de perda de 10% de ganho é proporcional ao valor que você tem investido. É muito melhor você proteger a sua carteira e ter consistência ao longo do tempo do que querer tentar dar um tiro e acertar. Só que você pode errar e pode perder tudo. Não é dessa forma que a gente trabalha na Start Grana e é a forma que a maioria das pessoas investem. Elas acreditam em que 2, 3 ativos vai triplicar, multiplicar por 10 o patrimônio delas e elas vão enriquecer com isso. E é um erro que dezenas de pessoas cometem, principalmente quando estão começando nos investimentos. E as pessoas têm medo de aprender o básico. Eu acho que isso é normal, tá? Porque eu passei por isso. Quando eu comecei a investir, eu queria aprender sobre gráfico, sobre stop loss, sobre as coisas mais complexas que existia. E a gente esquece do básico, do feijão com arroz, porque a gente desconfia do básico. Em qualquer situação, qualquer área que você for fazer, você vai ver que o óbvio, o básico, é sempre o que vai te dar o retorno. Mas nós temos uma tendência a complicar as coisas por não acreditar que, mas poxa, só isso vai dar retorno? Imagina que eu estou vendendo um serviço para você, eu falo, é só você fazer isso aqui, ó, e seguir, durante um ano você faz isso, vai ter retorno. Aí a pessoa olha e vai falar assim, mas eu paguei para esse cara uma consultoria só para o cara fazer isso, eu achei que ele ia fazer dezenas de coisas. Então, nós temos uma tendência a complicar a situação. Eu lembrei aqui de um estudo que um professor meu contou uma vez numa pós-graduação que eu fiz, de uma cidade que eles trabalharam para fazer a redução do cartório. Tinha ali, acho que era 70 dias, 60 dias o prazo para entregar uma certidão, eles conseguiram reduzir para 3 dias a entrega da certidão. Porém, eles fizeram uma avaliação depois de uma pesquisa ali para saber qual que era a satisfação dos clientes. Piorou a satisfação, porque as pessoas acreditavam que uma certidão entregue em 3 dias, ela não era, digamos assim, tão confiável quanto uma que era entregue em 30 dias, 60 dias. Ou seja, o brasileiro gosta de algo enrolado, algo demorado, porque ele tem a sensação que aquilo é melhor. Obviamente, não é assim que funciona no mercado. Nós somos ainda muito principiantes na questão de técnica e comportamento. Essa que é uma dificuldade que as pessoas têm. Então, as pessoas não querem aprender o básico, elas terceirizam decisões, elas não estudam o mínimo para saber o que que é, o que que não é, mesmo que você tenha um assessor, mesmo que você tenha um gerente de banco, que eu não recomendo fazer isso, pelo menos vai através de uma corretora, sem ser um banco, você precisa entender o básico. Aí o cara vai te vender um COI, você vai comprar sem saber o porquê, você precisa do dinheiro, talvez utilize esse dinheiro, em 1, 2 anos vai comprar um ativo que vai ficar 5 anos travado, que você não pode vender ele. Depois vai pensar, puxa, que M que eu fiz. Por quê? Porque você não sabia o básico. As pessoas têm preguiça de estudar o básico. Não entende a diferença entre CDB, tesouro, ações, fundo imobiliário, e aí você deixa de ganhar dinheiro, às vezes nem perde, porque tem muita gente que tem uma poupança e ok, tem um rendimento ao longo do tempo, mas poderia estar ganhando muito mais. O problema é que ela tem medo, porque ela vê muita gente fazendo coisa errada, muita estratégia complexa, ela tem medo de estudar, e aí ela não estuda nem o básico para saber que é o básico que funciona, e aí deixa de ganhar dinheiro. Fica preso na poupança ou na mão de gerente de banco. Não preciso nem comentar aqui, né, que se você é refém de banco, mas eu tenho um bom relacionamento. Eu falo, bom relacionamento você tem que ter com a sua esposa, com o seu marido, com um gerente de banco, você não tem que ter relacionamento. O gerente de banco nada mais é do que um vendedor. E o que você deve fazer de diferente para conseguir não sofrer desse mal que boa parte dos brasileiros sofrem? O primeiro deles é estabelecer objetivos financeiros claros com prazos definidos. O objetivo é: eu estou investindo eu vou investir tanto porque eu preciso desse valor para minha aposentadoria, eu preciso desse valor para comprar uma casa, eu preciso desse valor para o meu filho quando fizer 18 anos. Então você tem um objetivo financeiro muito bem definido. Se você não tem esse objetivo, primeiro, você não tem uma meta a atingir,
E segundo, qualquer oscilação que tiver dentro do mercado, você vai retirar esse valor e vai gastar. Ou uma suposta necessidade, eu sempre dou exemplo aqui da reforma na cozinha, que boa parte dos brasileiros faz por isso. Começou a investir, juntou um dinheirinho, passou 2 anos, tal, tá com rendimento legal, tá tudo bem. Mas daí eu um dia tava tomando um café na cozinha e olhou e falou, não gosto mais desse piso. Aí pensa, puxa, mas eu poderia trocar. Ah, quanto é que vai dar esse... Coincidentemente, o mesmo valor da reforma é o mesmo valor que ela tem aportado na corretora. Ela vai retirar o valor da corretora na esperança, não, um dia eu vou repor. E a gente sabe que esse um dia nunca chega, então não deve fazer isso. E as pessoas que fazem isso é porque não têm um objetivo muito bem definido. Você precisa aprender a montar uma carteira diversificada, inteligente e compatível com a sua realidade. Ou seja, você não pode copiar uma carteira de outras pessoas, tem que ser de acordo com o que você pretende. Eu pretendo investir esse dinheiro para minha aposentadoria, você tem que ter uma carteira bastante sólida, uma carteira com boa parte em renda fixa, por exemplo, porque você tem que ter uma volatilidade baixa. Se você quer a curto prazo, cada período, cada objetivo que você tem, a sua carteira vai ser desenhada de uma forma diferente. A diversificação vai depender muito do conhecimento que você tem. Se você não tem conhecimento, você vai de ETF. Eu tenho conhecimento, eu quero um pouquinho mais a fundo. Você pode começar a dolarizar a tua carteira. Aí você tem a variação além do ativo, a variação do dólar. E por aí vai. Você começa a ter uma organização melhor na sua carteira. Você precisa começar simples, com estratégia e evoluir aos poucos. Outro problema aqui das pessoas é elas acreditam ou que elas não vão investir porque elas têm pouco dinheiro, e aí é um grande erro, porque você investe para ter mais dinheiro, independente se você tem R$ 200 ou 200 mil, você pode começar a investir. Elas desconsideram o fator tempo. Quando eu me formar da faculdade, quando eu mudar de emprego, quando eu passar no concurso, quando eu trocar de carro, quando eu reformar minha casa, aí eu começo a investir. Ela sempre põe um quando. Provavelmente você já fez isso. Sempre tem um quando. Quando acontecer tal coisa, quando meu filho fizer 18 anos, quando eu for pro caixão, aí eu vou começar a investir. Aí o tempo já passou, você não conseguiu mais, até porque dentro do caixão você não consegue nem colocar o dedo na digital para liberar a senha. Só você ficar assim dentro do caixão aí for liberado. Não tem como, ou seja, faz enquanto é possível fazer enquanto você tem condições de fazer e pode fazer com muito pouco, independente da idade. Você pode ter 70, 80 anos e pode começar a investir. E use a renda fixa como base e a variável como propósito, não como impulso. Por isso que dentro da Start Grana, se você não conhece, clica no link da descrição. A gente utiliza uma regra de 50-50, que eu chamo de balança tática, ou balança Poca-Yoke, né, que é a prova de erros, que você vai ficar com 50% na renda fixa e 50% na renda variável. Por quê? Se o mercado oscilou e caiu, agora não lembro qual que é, aqui é a renda fixa, é que eu olho ali na câmera, está invertido. Aqui é a renda fixa. A renda variável você comprou e começou a cair. Você tem dinheiro para aportar, aí você pega e coloca um pouco para cá. Subiu muito, você realiza e aí você reequilibra para cá. E você vai fazendo isso ao longo do tempo de uma forma inteligente, de uma forma saudável, que te dê uma tranquilidade emocional até para os seus investimentos. O problema é que as pessoas elas não desenham a carteira, elas não estruturam, elas não sabem que estão comprando, elas estão só repetindo a carteira de alguém, elas vão comprando, não sabem o resultado que tem, porque elas não sabem nem o que elas estão comprando e nem o porquê estão comprando, e aí não conseguem o resultado que elas imaginam que deveriam ter, se frustram, aí realizam tudo no prejuízo e dão dinheiro para quem passou por todas essas etapas e está fazendo de uma forma mais organizada. É isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, espero que você tenha gostado. Eu sempre tento fazer um vídeo mais curto, mas enfim, eu passo o dia inteiro aqui dentro do meu escritório sem conversar, e quando eu ligo a câmera eu falo bastante, peço desculpas. Muito obrigado, até a próxima. Curta esse canal e não deixe de conhecer a Start Grana, que vale muito a pena e vai te ajudar nos investimentos. Até a próxima, tchau!